e eu preciso mudar de direção, eu olho primeiro. Eu olho e depois eu mudo. Não é isso? Seria muito estranho, o pessoal dá risada quando eu faço isso, seria muito estranho que se eu estivesse andando aqui, fizesse isso aqui e depois olhasse para você. Então a cabeça muda antes, a cabeça puxa, ela comanda o movimento. Em seguida eu preciso de uma ação de giro em ângulo do quadril, porque o quadril articula em extensão e flexão dessa maneira. Quando eu estou fazendo uma marcha, eu estou flexionado, estendido, flexionado, estendido, flexionado, estendido. Esse mecanismo que a gente chama de coxo femoral é o mesmo mecanismo de um Ashitenkan. Quando eu faço isso daqui, ó, estendido, flexionado. O que estava flexionado ficou estendido e o que estava estendido ficou flexionado. Essa ação é a que a gente está mais adaptado a fazer. A gente ganha essa ação com 1 ano de idade. E a partir daí você não para de treinar todo dia. Todo dia você faz milhões de vezes esse movimento. Estamos muito adaptados a esse movimento, é muito forte. E ele está associado à coxia, essa região toda de muita força de quadril, de centro, de onde os movimentos todos partem, né? Eu faço um movimento com uma raquete de tênis e ele está centrado no meu coxi. Machuque o coxi e você não joga tênis. Né? Ah, mas é o braço, mas você não consegue machucar, não consegue uma boa postura para fazer o jogo, né? Então, quando você tem uma ação pequena, que é desviar 30 graus, eu tenho liberdade articular, porque a gente tem neutralidade articular. Provavelmente a articulação para no meio, para você poder tanto ir para a esquerda quanto para a direita. Então você tem uma estabilidade, você tem uma neutralidade, uma posição original. Se eu andasse assim, por exemplo, eu não poderia virar mais o meu pé para dentro, porque já está virado. Aí quando chega aqui, por exemplo, eu quero virar para lá, eu não tenho mais ação, porque já virou tudo. Mas como o meu pé está assim, então eu ainda tenho ação. Essa ação, essa liberdade que eu tenho é para movimentos pequenos, movimentos do dia a dia. A exigência da marcha no Aikido é como se fosse como se dizer para eles, é uma pós-graduação. Né? Você é pequenininho, você aprende a andar, depois aprende a saltar, correr, fazer essas coisas e depois você aprende Aikido. O Aikido, a demanda no Aikido é maior, você precisa ter a técnica mais desenvolvida, mas você parte dos mesmos princípios originais de uma marcha fisiológica. Primeiro, essa questão da movimentação de pés. Como eu preciso usar o quadril, vou fazer isso aqui. Então, se ele segura aqui, ó, em vez de eu tentar dar um passo duro para trás que não vai, eu ponho o pé antes. Eu vou pôr o peso baixado e vou girar. Eu tenho bastante força no movimento. Se eu fosse andar assim, ó, andaria, né? Eu ponho o pé separado e baixo um pouquinho. Giro. Essa força aí. Mesma coisa, né? É uma movimentação de perna, né? Quadril com quadril junto. Girando, né? Através do antepé. Essa parte aqui. O antepé é que tem a possibilidade de mudar de direção com dupla ação, amortecimento ou propulsão. Se eu faço esse movimento assim, ó, aqui, ó, e quero pular, não consigo. O calcanhar é impactante, é para bater, é para quebrar alguma coisa. A ponta do pé é para lançar propulsão e amortecimento. Então, como eu preciso de propulsão, eu giro, saindo, deslocando, eu tenho que usar a frente do pé. Como eu preciso virar o quadril, para adequar o quadril, eu não posso ficar limitado com a minha ação, com os limites fisiológicos da articulação. Eu tenho que usar a fisiologia do movimento para girar o quadril. Então, dessa maneira eu consigo fazer uma movimentação muito rápida. Por exemplo, ele faz um chokuzuki e eu faço um irimi, bem devagar por enquanto. Ó. Quando eu estou fazendo esse irimi, eu estou desviando, entrando reto. Depois que eu entrei reto, eu vou virar o meu corpo e adequar meu corpo ao dele, para ficar igual. Mas às vezes a gente entra tão rápido que parece que eu entrei de lado. Taca rápido. Em câmera lenta eu entrei primeiro reto, bem devagar, como se tivesse feito um movimento aqui, ó, entrava no pirimi, reto. Depois que eu estou girando. Então eu estou usando esse mecanismo aqui.
Quando ele faz um ataque qualquer em mim aqui, eu vou fazer uma manutenção de desvio do quadril. Esse é o mecanismo que eu uso. Um mecanismo muito rápido, muito preciso, muito equilibrado, né? Ele pode atacar bem rápido, o mais rápido que você puder. Eu saio no último momento. Eu saio dessa maneira aqui, ó. Então isso é muito seguro, muito firme. Aí a gente estuda com vários exercícios. Um deles, assim, transferindo o peso para cá como se eu fosse andar para lá. Outro deles transferindo o peso para trás, como se fosse andar para trás. Eu vou usar tudo isso aí depois. Outro exercício a gente vai direto daqui, 180 graus para lá, para ter controle disso. Outro exercício eu faço direto daqui para cá, para ter controle desse movimento, ter equilíbrio. Porque o equilíbrio no Aikido não tem objetivo de estabelecer base firme. Porque se eu tenho que priorizar a mobilidade, eu tenho que estar quase saindo do lugar o tempo todo. Quase saindo, não estável, quase saindo. A gente tem 4 princípios da estabilidade. Área de base, projeção do centro de gravidade nessa área, localização do centro de gravidade da projeção, a altura e a massa que se transforma em peso frente à ação da gravidade. São os 4 elementos da estabilidade. Eu tenho que ter controle e reconhecimento disso em mim e no outro. Então, quando a gente está fazendo os exercícios, também é a questão do deslocamento, né? Se eu seguro a faixa dele aqui, ó, se eu segurar a faixa dele e ele quiser andar para frente direto, ele não consegue andar. Eu estou segurando, ele não consegue pôr o pé para frente. Então ele tem que soltar o corpo para baixo, como se fosse usando a ação da gravidade, aí ele anda. Então ele está usando o recurso massa e gravidade para gerar uma força. Ele segura aqui, eu preparo o meu pé sem ele sentir que está acontecendo alguma coisa aqui. E eu uso combinada com o giro de pé. Então o terceiro exercício importante, ou na verdade já é o quarto, seria você aprender a usar isso aqui e controlar a altura trabalhando a colocação do joelho. Eu estou fazendo esse movimento, este movimento, sempre usando bastante esse mecanismo. Uma vez com esse mecanismo pronto, se vocês focarem em pé, em qualquer ação que eu tenha, que esteja aqui, ó, qualquer ação, ó, estou usando. E se eu precisar deslocar o colega, ele segurou aqui. Se eu fosse andar assim, ó, deslocar tudo junto, solta um pouquinho. Se eu fosse andar assim, eu não conseguiria, né? Porque aqui eu dou passo, mas aqui eu não dou mais. Então eu teria que sempre usar essa ação para deslocar o colega. Usar sempre esse tipo de recurso de colocar o pé e soltar. Tem gente que gira o quadril bem, porque existe uma restrição muito grande para girar o quadril. Tem gente que gira mais soltando a frente do pé. Só que isso aqui desloca o seu centro para o lado. Você tende a cair nesse buraco, nesse vazio que você mesmo criou, sem contar que você não tem propulsão para sair daqui. Se eu giro com a frente do pé, eu tenho. Suponha que eu acabei de virar para lá e ele me soque, né? Ó. Eu tenho facilidade de modificar o meu movimento, né? Então isso traz muita fluência. Isso tudo foram estudos de biomecânica que eu fiz, de cinesiologia, ligados ao laboratório da UDESC, de fisioterapia, que eu fui aplicando, estudando, aplicando e vendo como é que eu poderia melhorar, que exercício eu poderia criar. Para mudar alguma coisa, talvez você precise de muito tempo, muita dedicação, muita concentração, muita vontade. E eu sempre estou me renovando na minha motivação dentro da prática do Aikido. Eu acredito que o meu Aikido é muito vivo, né, nesse sentido de estar sempre sendo trabalhado, sendo transformado, sendo recriado. E a gente vai vivendo essa experiência junto com os alunos aqui. Quando a gente começa a treinar para fazer as quedas de uma forma correta, a gente tem que proteger as partes ósseas. Normalmente, quando você faz um movimento de Aikido, um rolamento, você está protegendo o seu corpo, você está interagindo com o chão. E a maneira mais correta de você fazer esse contato é através de massas moles, né, de tecidos moles, não de ossos. Então, quando você começa fazendo o primeiro Shilo Hanten, a ideia de um exercício interessante é justamente você nem encostar esse joelho no chão, colocar longe e descer o corpo.
Então a primeira coisa que vai encostar é essa parte aqui. Aqui, faço isso. Isso. Quando eu estou fazendo o movimento aqui, apoiando no joelho, eu não estou encostando a parte da coluna. Né? Eu não posso bater. O próprio final de finalização do Mayokemi se inicia com um movimento de 4, assim. Que eu tiro essa perna e tiro essa mão. Aqui. E faço esse movimento. Tá aqui de lado, igualzinho o Shiro, né? Aqui. Termina igual. Depois, a gente tem a movimentação que está sendo feita de cima já. Muitas vezes a gente começa com uma mão para apoio, fazendo isso aqui e apoiando essa mão. Você poder fazer um movimento bem certinho, bem direcionado. E eu peço para as pessoas fazerem assim, ó. Porque se faz se bater, ela sente que está batendo. Tem que procurar mais contínuo. Tirar o barulho, né? Tirar as arestas. Quando ele faz o Mayokemi dele é a mesma coisa. Ele faz o Mayokemi, para bem no finalzinho. Isso. É a mesma movimentação do Shiro. Igualzinho. O final do Mayokemi é a mesma movimentação que você exercita no Shiro Hanten. Isso porque se você cair, depois de uma queda mais seca, só um pouquinho. Faz o Mayokemi de novo. Ele vai cair de forma correta, ele vai cair de lado, ele não cair de costas. Toda vez que você cai, mesmo que caia de uma forma muito chapada, muito batida, mas está caindo de lado, você não se machuca. Se estiver aqui, ó, e cair assim, ó, eu estou de lado, eu não me machuco. Se eu cair assim, eu vou me machucar. Eu caindo de lado aqui, eu não vou me machucar. Eu não encosto nem maléolo, no momento que ele está fazendo a queda, marca aqui, por favor, aqui. Ele está caindo sempre de forma protegida. E isso aí vai dando vazão e base para movimentos mais sofisticados. Não é fácil, vamos fazer o Shiro agora. Faz do lado de cá, de lá para cá. Sempre músculo, né? Nunca osso. Né? A ideia realmente é colocar uma qualidade diferenciada, então eu me voltei para uma pesquisa muito grande. Eu acabei fazendo um outro curso de graduação anos atrás, dentro da área da fisioterapia, então eu estudei muito cinesiologia, biomecânica, fisiologia, né? Enfim, anatomia, essas coisas todas relacionadas a essa área. E isso tudo eu vim trazendo também para o Aikido, para desenvolver exercícios específicos, para fundamentar técnicas que eu costumo usar, para aprimorar certas técnicas, para esclarecer certos assuntos.
Tá bom.